Olá, que Deus abençoe sua vida. Hoje eu quero compartilhar com você 5 hábitos de pessoas que verdadeiramente são cheias do Espírito Santo. Um destes hábitos é a oração. A pessoa tem que estar em comunhão com Deus. A pessoa cheia do Espírito Santo, a pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela sente a necessidade de orar de manhã, de tarde, à noite, a todo instante. Não precisa ser aquela oração de sair aí no meio da rua gritando: ó Deus, em nome de Jesus. Não precisa ser assim. Você pode orar em espírito, que Deus conhece o seu coração, nosso coração. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, Jesus contou uma parábola que fala sobre isso. E diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E diz o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então devemos orar a todo instante, falar com Deus. Porque quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos falando com Deus através da palavra. E quando nós meditamos naquilo que lemos, então Deus está falando com a gente. Uma outra característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o perdão, é perdoar. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 18, o Pedro chega para Jesus e pergunta. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, e tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se e reverenciando, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, eu tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu servo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então seu senhor, chamando
à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do seu conservo, como também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo quanto lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Uma das características também de uma pessoa cheia do Espírito Santo é o amor. E aqui no livro de 1 João, capítulo 4, no versículo 7, diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nos tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. Esse é o verdadeiro amor. É tão sério que tem uma passagem que fala: se você for dar a sua oferta, devolver o seu dízimo, e tiver alguma coisa contra o seu irmão, não faça isso. Vai lá primeiro, se conserta com o seu irmão, volta e assim deposita ali a sua oferta. Deus não aceita, não adianta. E outra característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a paciência. Aqui no Salmos 40, diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs-me um novo cântico na minha boca, e um hino do nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. E tem uma passagem também que fala: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, mas ele fará. É acreditar, é confiar. Outra característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a fé. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que o mundo
pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É maravilhoso. O Deus de Israel é digno de toda a honra, de toda a glória e louvor. É Deus compassivo, misericordioso, justo, fiel. É maravilhoso servir a esse Deus. Mantenha-se na fé. Que Deus abençoe a todos.